nós queremos acolher o irmão Emanuel, ele que vai mais uma vez ser boca de Deus para nós, nesta tarde, ele que vai trazer a pregação para nós. Irmão, a alegria podermos mais uma vez acolher a palavra de Deus por meio dos seus lábios. É uma alegria estar com vocês agora nessa parte da tarde. De manhã falávamos sobre a Santíssima Virgem Maria e sobre o Espírito Santo. E hoje vamos falar do nosso grande amigo anjo da guarda. Temos que conhecer melhor esse amigo e experimentar a graça. Mas para isso, antes, eu convido que a gente permaneça de pé, você também em casa. Convido que você permaneça de pé para que a gente reze ao Espírito Santo ainda. Nós pedíamos o Espírito Santo e precisamos do Espírito Santo para inspirar-nos o que devemos pensar, o que devemos falar, como agir, que Ele nos ajude a ser bom. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para que Ele nos ajude a ser bom. Homens bons, mulheres boas, cheios do Espírito Santo. Eu convido você a cantar com a nossa irmã Maria Joana, essa canção que a nossa Madre Kelly tem cantado tanto conosco, uma canção muito especial, que é uma oração composta por um bispo francês que foi transformada em oração. É uma oração que é um clamor para que Ele nos inspire, para que o Espírito Santo nos inspire, para que Ele nos ajude a ser bons. Rezemos. Espírito Santo, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, o que devo calar, como devo agir. Mais uma vez, ó Espírito Santo. Ó Espírito Santo, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, o que devo calar, como devo agir. Ó Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me, inspirai-me, consolai-me, inflamai-me. Pedindo este Espírito Santo, ó Espírito Santo. Ó Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me, inspirai-me, consolai-me, inflamai-me. O que devo dizer, o que devo calar, como vai pedindo ao Espírito Santo. Ó Espírito Santo, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, o que devo calar, como devo E agora agir. vai erguendo os seus braços. Ó Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me, inspirai-me, consolai-me, inflamai-me. Ó Espírito Santo, amor do Pai. Ó Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me, inspirai-me, consolai-me, inflamai-me. Ó Espírito, ajudai-me. Vai pedindo essa graça, você vai pedir essa graça, que o Espírito Santo te ajude a ser bom, te ajude a ser boa. Vai colocando a mão no teu coração e pede no início desse momento de pregação já essa grande graça de você ser ajudado pelo Espírito Santo. Você vai cantar isso: ó Espírito, ajudai-me a ser bom, inflamai-me no fogo do vosso amor. Você vai pedir esse grande dom do Espírito Santo, que Ele te ajude a ser bom e que Ele te inflame no fogo do amor dEle. Nós precisamos que esse fogo acenda no nosso coração. Nós precisamos que esse fogo seja o fogo do Espírito inflamando os nossos corações, nas nossas tristezas, nas nossas angústias. Precisamos desse Espírito Santo. Clama isso. Ó Espírito, ajudai-me a ser bom. Inflamai-me no fogo. Inflamai-me no fogo do Mais uma vosso vez, amor. ó Espírito. Ó Espírito,
Inflamai-me no fogo do vosso amor. Mais uma vez, vai pedindo, ó Espírito Santo, ajudai-me a ser bom. Ó Espírito, ajudai-me a ser bom. E Ele vem, inflamai-me. Mais uma vez, ó Espírito, ajudai-me a ser bom. Ó Espírito, ajudai-me a ser bom. Inflamai-me no fogo. E agora, erguendo os braços, ó Espírito amor. Ó Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me, consolai-me, inflamai-me. Ó Espírito Santo amor. Ó Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me, consolai-me, inflamai-me. E o Espírito Santo vai sendo derramado para nós que clamamos o Espírito Santo nesta tarde. O Espírito Santo, Ele vem para aqueles que pedem. Você agora de braços erguidos pede. Você em casa que nos acompanha também pede o dom do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai sendo derramado sobre aqueles que pedem. E pedem o Espírito Santo com fé. E agora mais uma vez, eu peço que você reze com toda a suavidade com a nossa irmã Maria Joana e o nosso ministério Excelsis. Ó Espírito, ajudai-me a ser bom, inflamai-me no fogo do vosso amor. Nós queremos pedir isso. Vai pedindo com a união, com o teu anjo da guarda que te ajuda a pedir esse dom do Espírito. Vai pedindo esse dom do Espírito, que ele te ajude a ser bom. Pede. Ó Espírito, ajudai-me a ser bom. Inflamai-me no fogo do vosso amor. Ó Espírito. Ó Espírito, ajudai-me a ser bom. Inflamai-me no fogo do vosso amor. Nós acolhemos esse dom do Espírito sobre nós. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar agora. Você também em casa que nos acompanha nesse acampamento, Quem como Deus, Família Exército de São Miguel, aqui na Rede Século XXI, somos um só coração e uma só alma, rezando juntos aqui, nesse lugar tão especial, um lugar onde tantas missas são celebradas, tantas orações são feitas há tantos anos, e aqui é um lugar onde nós sentimos a presença dos santos anjos rezando junto conosco. E eu quero, junto com você, no dia de hoje, falar sobre essa realidade que nós não vemos com os nossos olhos, mas que nós experimentamos no nosso dia a dia, que é o socorro dos santos anjos, que é o socorro dos anjos da guarda. Essa realidade que é uma realidade de fé da nossa igreja. Nós não podemos duvidar da existência dos anjos. Nós não podemos duvidar em momento nenhum, e assim a fé da igreja nos ensina, que os anjos estão conosco, que os anjos foram criados, que os anjos cooperam para a nossa salvação, que cada um de nós tem um santo anjo da guarda. Desde o dia que fomos batizados, o anjo da guarda foi enviado
para estar ao nosso lado. Então, cada um de nós que está aqui, nós temos um grande número de pessoas rezando conosco em casa, e nós temos um grande número de anjos rezando conosco. E hoje nós vamos falar dessa realidade de fé e de como nós podemos aprender a ter intimidade com o nosso anjo da guarda. Como nós podemos aprender a conviver com ele e ter esse auxílio do anjo que vem depressa para estar junto conosco. Mais uma vez, pega a sua Sagrada Escritura, eu pego aqui a nossa Bíblia do Exército de São Miguel, que é claro, a própria Bíblia Ave Maria, mas assim, com uma capa toda especial, não é? A gente pega aqui no livro do Êxodo, é o segundo livro da Bíblia, livro do Êxodo, capítulo 23, versículo 20. Você pega aí no livro do Êxodo, capítulo 23, versículo 20. Olha o que diz a palavra de Deus. E quem diz aqui é o próprio Deus. Olha a palavra que o próprio Deus fala para cada um de nós. Vou enviar um anjo adiante de ti, para te proteger no caminho e para te conduzir ao lugar que eu te preparei. Essa palavra é palavra forte para a gente nessa tarde de sábado. Vou enviar um anjo adiante de ti, para te proteger no caminho e para te conduzir ao lugar que te preparei. E ele continua. Está de sobreaviso em sua presença, e ouve o que ele te diz. Não lhe resistas, pois ele não te perdoaria tua falta, porque o meu nome está nele. Mas, se lhe obedeceres pontualmente, se fizeres tudo o que eu disser, serei o inimigo dos teus inimigos e o adversário dos teus adversários. Palavra do Senhor. Essa palavra é a palavra que o Senhor quer que nós trabalhemos neste dia de hoje. Essa palavra tão especial do livro do Êxodo 23, 20. Eis que enviarei um anjo adiante de ti. E o Senhor não pode mentir. E a palavra de Deus é verdadeira. O documento da igreja, chamado Dei Verbum, do Concílio Vaticano II, diz que o autor da palavra de Deus, da Bíblia, da Sagrada Escritura, é o próprio Espírito Santo, que inspirou autores humanos para escreverem. Mas estes autores, seja o autor do livro do Êxodo, seja os evangelistas, que a gente sabe o nome, Lucas, Mateus, Marcos, João, Santos, não é? Se foi algum outro escritor, a gente sabe que o rei Davi escreveu o livro dos Salmos, que o Cântico dos Cânticos foi escrito por Salomão, mas tem alguns que a gente não sabe quem é o autor, mas claro, o autor é o Espírito Santo. Então aqui o próprio Senhor está dizendo: vou enviar um anjo adiante de ti. E a gente não pode duvidar. Essa é a verdade de Deus para a nossa salvação. Aqui, cada um de nós tem ao nosso lado, o meu anjo da guarda está aqui, cada um de nós está com o anjo da guarda. Pode desejar para ele a paz, meu anjo da guarda. Pode desejar aí, você não sabe onde ele está, mas pode desejar a paz, meu anjo da guarda. E ele está feliz aqui porque você se lembrou dele. Irmão, quando eu era criança, do tamanho do Benjamim, eu aprendi a rezar: Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Onde é que está essa oração? Ficou lá há 20 anos atrás, talvez 30, talvez 40, 50 anos atrás que ficou essa oração. Essa é uma oração para nós rezarmos todos os dias. Essa é uma oração para a gente se lembrar. E essa verdade da fé, eu dizia, é uma verdade que está, por exemplo, no Catecismo da Igreja Católica. Esse documento oficial da Igreja, um presente que São João Paulo II e o Papa Bento XVI deixaram para nós. O Papa Bento, que foi o organizador desse documento a pedido de São João Paulo II, e deixou esse presente. Olha o que está escrito no Catecismo, número 334. Do mesmo modo, a vida da igreja se beneficia da ajuda misteriosa e poderosa dos anjos. Anotou? Catecismo 334.
Do mesmo modo, a vida da igreja se beneficia da ajuda misteriosa e poderosa. Então, a existência dos anjos é uma realidade misteriosa, mas é uma realidade muito poderosa, e hoje nós vamos ver o que o anjo da guarda pode fazer por cada um de nós e como nós podemos ter mais intimidade. E eu vou falar para vocês, inclusive, daquilo que Deus está sonhando para nós neste ano, que é fazermos uma aliança com o nosso anjo da guarda. Fazermos uma aliança com o nosso anjo da guarda. A gente vai explicar já já o que acontece. Olha o que o Senhor fala no catecismo ainda. A gente falou do número 334 e agora o catecismo número 336. Desde o início até a morte, a vida humana é cercada por sua proteção, a proteção dos anjos, e por sua intercessão. Cada fiel é ladeado por um anjo como protetor e pastor para conduzi-lo à vida. Qual é essa vida? É a vida verdadeira, a vida eterna. O meu lugar é o céu, a gente cantava agora há pouco, não é? Santa Teresinha diz que a vida verdadeira para cada um de nós é o céu. Ela chama o céu de pátria. E ela chama a nossa vida aqui na terra de exílio, porque a gente tem uma pátria para morar e a nossa pátria é o céu. Então diz o catecismo que o anjo vai nos ajudar, e vai nos ajudar com toda a força. É o que ele diz aqui. Ainda aqui na terra, a vida cristã participa na fé da sociedade bem-aventurada dos anjos e dos homens unidos em Deus. Então aqui o catecismo esclarece para nós, e eu queria mostrar 3 ocasiões em que o anjo nos auxilia. Eu vou contar algumas histórias que aconteceram na minha vida, algumas histórias que aconteceram aqui no Exército de São Miguel. Eu acabei esquecendo, peço que a irmã Edviges pegue para mim um testemunho, está numa pastinha verde ali, para que a gente possa contar esse testemunho daquilo que aconteceu com uma pessoa que reza conosco no Exército de São Miguel a cada dia. E o primeiro ponto que o anjo pode e vai nos ajudar, e já nos ajuda. Ele nos salva dos nossos esquecimentos e ele nos traz alegria. Ele nos salva das situações difíceis em que a gente vive, e ele nos traz alegria, e traz alegria muito grande. E eu queria partilhar com vocês um livro da Sagrada Escritura que conta, amém, está aqui o nosso testemunho, já já eu conto para vocês, um testemunho de uma grande graça que nos chegou no Exército de São Miguel. Mas eu queria partilhar com vocês de um livro da Sagrada Escritura que conta a história dos anjos, e é o livro de Tobias. Já ouviram falar? É um livro fantástico, parece uma novela ali, mas não é novela que conta pecado, que conta morte, que conta traição, que ensina as pessoas a fazer o errado, como se escuta numa emissora lá, né? É uma história da Sagrada Escritura que fala da convivência dos homens e dos anjos e mostra como nós experimentamos a realidade da nossa fé com os anjos. Havia um homem chamado Tobit, que era o pai de Tobias, que fazia o bem. E esse homem que fazia o bem, porque ele estava, depois de fazer o bem, naquele lugar onde ele estava, era proibido enterrar os mortos. E ele fazia essa grande caridade. Se tinha alguém que morria, ele pegava o corpo daquela pessoa e enterrava. E aquilo era proibido, mas ele sabia, era proibido pelo governo naquele local, e era um governo pagão, aquela sociedade, mas ele fazia isso por amor a Jesus Cristo. Aliás, a Jesus Cristo não, por amor a Deus Pai do céu. Jesus ainda não tinha nascido, mas ele acabou sofrendo um acidente. E naquela hora, excremento de passarinho caiu no olho dele e ele ficou cego. E a gente pensa, o que na nossa vida tem acontecido de dificuldade? E você pensa, mas irmão, eu busco fazer o que é da vontade de Deus, eu busco andar nos caminhos de Deus, eu busco fazer o que é certo, e acontece alguma coisa desastrada na minha vida, é porque Deus esqueceu de mim? Claro que não. Deus permitiu que alguma situação difícil acontecesse com você, porque Ele quer que naquela situação você veja a mão de Deus, e daí Ele vai te dar força. E o Senhor, diz o Salmo, deu uma ordem aos seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. Aconteceu com Tobit, lá no livro de Tobias, capítulo 2, a gente vê
que o olho dele ficou cego, e depois Deus enviou São Rafael para alcançar essa grande graça de que ele fosse liberto dessa cegueira. E eu queria partilhar com vocês uma história que aconteceu comigo. E a gente sabe que criar e cultivar essa intimidade com os anjos nos salva de muitos perigos e muda muita coisa na nossa vida. Essa intimidade com os anjos acaba mudando grandes coisas na nossa vida. Eu vou contar para vocês uma história que aconteceu há uns bons anos atrás. Eu vou fazer 20 anos de Instituto Hesed, não é? Já estou há quase 20 anos lá no nosso instituto. E lá no início do nosso instituto, eu tinha recebido uma missão de uma das nossas fundadoras, a Madre Jane, e era uma missão simples, não é? Eu teria que acompanhar, eu sou motorista, não é? Eu teria que pegar a nossa Kombi, a nossa primeira Kombi, uma Kombi que já nem existe mais, coitadinha, e ela naquela época já não estava tão novinha, mas eu peguei a nossa Kombi, e a missão era assim: irmão, o senhor vai com 2 irmãs, a gente vai precisar fazer umas compras no supermercado, de algumas coisas para casa, e depois o senhor pega um dos pregadores que vai pregar para nós, e aí o senhor traz aqui para casa. Eu falei, tá bom, missão tranquila, vou fazer sem problemas nenhum. Né? E aí ela falou comigo, olha, não vai chegar atrasado, porque a gente vai organizar o dia da casa inteirinho para toda a comunidade ver essa formação, participar desse momento. Eu, tá bom, pode deixar, tranquilo, não é? Não vai correr, sai antes do tempo e tal. Eu combinei com ela tranquilo. Né? Aconteceu que passou o tempo, estava na hora de sair, mais uma vez ela me disse a mesma coisa. Não vai se atrasar. Parece até uma coisa, né? Não vai se atrasar. Ela já sabia e já me deu o conselho. Não vai se atrasar. Eu, não, já vou sair com antecedência, deixa comigo. Pedi a benção a ela. Pronto, entrei no carro com as 2 irmãs, lá vamos nós. Chegamos lá no supermercado para fazer as compras. A gente pensa que está fazendo tudo certinho, mas às vezes a gente troca os pés pelas mãos. Quem conhece carro velho sabe que Brasília, Variante, Fusquinha e a Kombi, a gente pode trancar o carro sem a chave. Ai, Jesus. Pronto, vamos lá. Então, eu fui lá com as irmãs, fiz a compra, não é? Fizemos a compra, tudo rapidinho, voltamos a tempo de pegar aquele pregador. E aí, chegamos lá na Kombi, mão no bolso, nada. Mão no outro bolso, nada. Perguntei à irmã, a chave está com a senhora? Não. A outra, a chave está com a senhora? Não. Aí uma das irmãs, nossa, olhou para mim e fez assim, ó. Estava a chave no banco da Kombi. Meu Deus do céu, e agora? Eu falei, será que eu esqueci alguma das outras janelas para poder eu entrar nesse carro? Fui uma janela atrás da outra, dei a volta no carro, fui lá atrás, tentei abrir janela, rodei, janela do outro lado, tudo fechado, nada, não tinha como. Não consegui mexer na janela desse carro e não tinha o que fazer. Eu comecei a ficar preocupado porque eu olhei para o relógio e o que eu me lembrei? Não vai se atrasar. Meus irmãos, vocês que vivem em casa, com esposa, filhos, quando marcam uma hora para sair, não é difícil de encontrar a hora? Eu sei, pelo menos era assim com a minha mãe, não é? Nós, os meninos e meu pai, a gente se ajeitava e minha mãe ia lá se aprontar, o cabelo, a maquiagem. E a gente, mãe, está na hora. Ela disse, daqui a pouquinho eu chego. Mãe, está na hora, daqui a pouquinho eu chego. Se a gente pensa que para organizar uma saída de uma família já é difícil, imagina organizar o dia inteiro de uma comunidade para uma formação. Mudou a hora do almoço, organizou a hora da formação que ia ter depois, organizou o dia de todo mundo da portaria, tudo para essa formação. E no meu ouvido, não vai se atrasar. E meu Deus, tudo passou igual um filme, um flash. E agora? Tem gente que brinca, e agora quem poderá me defender? A gente diz, meu anjo da guarda, não é? Sempre quando a gente sai de casa, a gente reza ao anjo da guarda. Nesse dia a gente tinha rezado. Isso em questão de 2, 3 segundos, eu comecei a olhar para o lado, olhar para o outro, lembrei do meu anjo da guarda, e de repente apareceu um segurança ao meu lado. Ele perguntou, algum problema? Eu disse, meu amigo, pelo amor de Deus, olha aqui, eu tranquei a chave da Kombi aqui dentro e agora eu preciso sair, eu estou atrasado, como é que nós vamos fazer? Ele disse assim, fica tranquilo,
que eu vou te ajudar. Isso acontece sempre aqui no supermercado. Aí eu pensei, o que esse homem vai fazer? Será que ele é um chaveiro? Ele falou assim, olha, aqui sempre acontece, espera aí. Aí ele foi numa árvore e pegou um fio. E ele falou, olha, não é para você fazer isso sempre, mas abrir uma Kombi é muito fácil. Aí ele pegou um fio, deu um nó, passou assim no vidro da Kombi e de repente ele falou assim, ó, é fácil, você pega, dá esse nó, passa aqui no fio, não puxa forte, você abraça o pino, puxa e depois levanta. Irmãos, como um milagre da graça de Deus, aquela Kombi, abriu o pino e eu consegui olhar naquela hora a graça de Deus. Eu fiquei tão feliz que eu falei, olha irmã, isso é um milagre. A irmã começou a sorrir e eu olhei para ele e falei, meu irmão, qual é o seu nome? Eu queria te agradecer. Ele falou, meu nome é Marcos e reza por mim. Aí eu dei um abraço nele e a gente foi já com tempo, não é? E aí eu saindo do estacionamento do aeroporto, do supermercado, eu falei, meu Deus, mas eu nem fui lá para perguntar se ele precisava de alguma coisa, para talvez dar uma ajuda em dinheiro, não é? Eu estava com um pouquinho de dinheiro, falei, dá uma ajuda para ele, vou lá voltar, não é? Aí eu estava saindo do supermercado, falei, não, peraí, deixa eu dar a volta. Voltei e fui, não vi mais ele. Perguntei os seguranças lá, que eu vi, onde é que está o Marcos, o segurança? Eles... Não tem Marcos aqui, não. Eu falei, meu amigo, o Marcos que estava ali, ó, naquele setor onde eu parei minha Kombi, me ajudou a me sair de um problema grande que eu estava com a chave dentro. Eles falaram assim, meu irmão, não tem nenhum Marcos aqui, não trabalha nenhum segurança Marcos aqui no supermercado. E aí eu me lembrei que o Senhor deu uma ordem aos seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso anjo da guarda, que nos salva dos nossos perigos e das nossas aflições. Esse anjo da guarda que me salvou, ele quer salvar você quando você esquece das coisas. Quando você acaba se atrapalhando, quando você tem uma situação difícil, o anjo da guarda quer ser o teu amigo próximo e quer ser o teu amigo de todos os momentos. Então, a primeira hora que o anjo nos ajuda é quando a gente se esquece. Mas depois, a gente sente a proteção do anjo. E eu queria que vocês entendessem que o anjo está ao teu lado o tempo todo. Quando você está dormindo, ele está lá acordado ao teu lado. Quando você vai fazer aquela prova de vestibular, aquele concurso, o anjo está lá ao teu lado intercedendo. Quando você vai falar com o chefe, que a tarefa que ele pediu, você ainda não concluiu, anjo da guarda, vamos aqui, já me dá uma ajuda, vamos falar com ele. Então, o anjo nos acompanha em todos os nossos caminhos. A gente falou que o anjo nos salva quando a gente está numa situação de perigo. E a gente ouviu de Tobias, capítulo 2, que ele salvou Tobit daquela cegueira, e ele salvou o irmão Emanuel Maria, atrapalhado e esquecido, daquele problema tão grande. Eu esqueci de avisar que, claro, eu cheguei a tempo, peguei o pregador, ainda cheguei lá em casa, todo mundo viu a formação e o meu coração ficou mais tranquilo, não é? Mas agora o anjo nos salva nos nossos caminhos. Lá em Tobias, agora no capítulo 6, São Rafael tinha uma missão muito específica. São Rafael tinha que guiar Tobias para a casa de Raguel, porque lá ele ia pegar uma soma em dinheiro que tinha sido depositada por seu pai. E ele se colocou, o anjo, como aquele que ia guiar Tobias no seu caminho rumo a essa longa viagem. E naquela hora eles estavam à beira do rio Tigre, conta a Sagrada Escritura, Tobias capítulo 6, e enquanto ele estava passando na beira do rio, estava lá descansando um pouquinho, um peixe foi e pulou fora d'água para devorar aquele homem. Eu não sei qual é o tamanho lá dos peixes do rio Tigre, mas se for igual o peixe que meu pai pescou, meu pai é pescador e ele gosta muito de pescar. Uma vez ele pescou um peixe e disse que pesava mais de 60 quilos. Os filhos falaram assim, será que é a história do meu pai, não é? Um peixe, aí ele mandou uma foto com um peixão bem grande. A gente, esse peixe de fato é grande mesmo. Eu fico imaginando então esse peixe pulando para fora de casa, da água, e ele conseguiu ser salvo por São Rafael, que protegeu o seu
grande amigo Tobias, e isso acontece também conosco. Eu queria partilhar com vocês um testemunho de uma grande graça lá no Exército de São Miguel. O Exército, é claro, é de São Miguel, e lá a gente tem uma grande devoção e ensina as pessoas a terem intimidade com o nosso anjo da guarda, com o seu anjo da guarda. E aqui, quem mandou esse testemunho foi a Maria, uma jovem de 25 anos. E eu vou partilhar com vocês um testemunho daquilo que Deus tem feito na vida de cada um de nós, nos protegendo dos perigos. Isso chama livramento. Como Deus nos livra dos nossos perigos. Olha o que ela diz. Salve Maria Santíssima. Saúdo todos os meus irmãos e irmãs do Exército de São Miguel. Quem como Deus? Ninguém. Estou aqui hoje para testemunhar uma extraordinária ação dos santos anjos na minha vida. Olha a história que a Márcia conta. Essa é uma mulher como cada um de nós, que tem que trabalhar, que sai de casa, que enfrenta perigos, mas que confia nos anjos da guarda. Ela conta assim: semana passada, na segunda-feira, dia 19, em que a irmã Paula Guimarães veio rezar conosco o poderoso terço do combate, todos lembram que nós clamamos a poderosa intercessão dos santos anjos. O terço do combate é uma oração que nós fazemos a cada noite, uma oração de cura e libertação, a cada noite nas nossas lives, e ela estava acompanhando cada um de nós lá nas lives, e olha o que ela conta. Num determinado momento do terço, o irmão Emanuel Maria falava sobre renunciar todo medo, de entregar tudo nas mãos do Senhor, de confiar, de não temer nada. E eu me lembro que ele pediu para a gente pedir a intervenção dos anjos nessas causas. E eu recordo que na hora da oração me veio a vontade de rezar por um medo específico que eu estava tendo. Era o medo dos assaltos e dos malfeitores ao sair de casa, principalmente quando eu vou para o trabalho. Às vezes pode ser que a gente tenha esse medo, não é? Um medo de sair de casa. Tem gente que até fica com síndrome do pânico. Talvez você em casa seja afetado por esse medo, como a Márcia. Um medo de sair de casa, um medo de ser assaltado, um medo de não voltar para casa. Assim era a Márcia que estava. Pois foram muitos casos, conta ela, nos últimos meses, e a gente estava todo mundo alarmado aqui na região onde a gente mora. E por eu sempre andar a pé, eu me sentia muito vulnerável. Então eu rezei nesse sentido, e eu pedi que Jesus, por meio dos santos anjos, livrasse todo o meu caminho. Banhasse com seu sangue todas as ruas por onde eu passava para chegar até o trabalho, que pusesse os santos anjos também onde eu trabalho, e eu pedi que eles fossem comigo, que não me deixassem sozinha. Olha a oração dela. Ela pediu a Jesus que enviasse os anjos, porque ela lembrou, a gente fala muito disso nas nossas lives, o que está lá no Salmo 90, o Senhor deu uma ordem aos seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. E olha o que conta a Márcia. Enfim, eu entreguei tudo e confiei. E eu disse que eu não teria medo, que o Senhor tinha dado uma ordem aos seus anjos para que em todos os caminhos eles me guardassem. Então eu fui para o meu trabalho no dia seguinte em paz. E isso foi na terça. Chegou o outro dia, a quarta-feira. A oração foi a terça, à noite, lá no poderoso terço do combate. Na quarta de manhã, ela estava saindo para o seu trabalho. Chegou o outro dia, eu segui meu caminho normalmente. Mais uma vez era quarta-feira, dia 21 de junho, e eu segui o meu percurso como de costume. Eram mais ou menos 7h30 da manhã, eu estava numa rua mais calma, e nesse horário não tem muitas pessoas nas ruas, só alguns carros passando. Mas eu percebi de longe se aproximar um moço devagar, numa bicicleta. Eu não percebi o que ele estava fazendo, achei que era só um moleque andando de bicicleta na rua, mas ao descer mais, ele estava na minha frente, notei que ele vinha mais na minha direção e se aproximava da calçada onde eu estava passando. Até que o meu olhar cruzou com o dele e eu vi em seus olhos e sua expressão que ele iria falar alguma coisa. Mas nessa hora, nessa exata hora, o seu telefone começou a tocar. Ele foi parando, olhou de novo para mim e pegou o seu telefone e atendeu. E tudo isso eu estava andando ainda, foi tudo muito rápido. Quando ele parou bem do meu lado, pois nessa hora eu já estava lado a lado com ele, olhei de relance algo que brilhava na sua mão
e era uma faca enorme, afiada, que ele segurava. E ela conta: meu coração foi na boca, mas ao mesmo tempo eu estava calma, e eu me dei conta que aquilo ia ser um assalto. Mas o mais incrível foi perceber que no exato momento que ele ia anunciar o assalto, o telefone dele tocou e ele preferiu atender. Mas voltando, como se não tivesse nada visto, eu não cambaleei nenhum segundo, passei dele e ele ficou lá falando no telefone, agora de costas para mim. Então eu acelerei os passos, só depois de estar mais afastada para que ele não percebesse, dobrei a primeira esquina e corri para chegar logo ao meu destino. Mas antes de dobrar, ainda olhei para trás para ver se ele não tinha vindo também, e quando eu olhei, mais uma surpresa. Ele ainda estava de costas, ainda ao telefone. Irmãos, foi surreal. Indescritível o alívio, a sensação de proteção do alto. Eu não sei explicar, foi um livramento. É como se os anjos e o meu anjo da guarda tivessem distraído e segurado aquele assaltante para eu sair dali em segurança. Na verdade, eu sei. Foi isso mesmo que aconteceu. Então eu fiquei o dia inteiro lembrando daquele clamor naquele dia da intercessão dos santos anjos e que eu pedi proteção em cada esquina que eu dobrasse. Que resposta do céu, que manifestação extraordinária dos exércitos celestes. Eu sou a Maria, tenho 25 anos e sou exército de São Miguel até o céu. Quem como Deus? Ninguém. Olha que maravilha. Olha que maravilha, que grande graça que a Márcia alcançou. Uma graça de alguém que confia, e ela tinha medo. Ela tinha medo como eu e você temos medo nas diversas situações da nossa vida. Ou às vezes você acha que você é um extraterrestre quando você tem medo, por exemplo, de fazer alguma coisa que você precisa fazer, mas naquela hora é difícil. Por exemplo, apresentar um trabalho na faculdade. Por exemplo, enfrentar e dar uma notícia difícil para alguém que você ama, que, por exemplo, uma pessoa que aquela pessoa gosta muito está internada no hospital, e você sabe que naquela hora o seu coração treme, medo, como a Márcia tinha medo de ser assaltada, mas ela, nessa hora, não paralisou no medo, mas ela falou com seu anjo da guarda. E a gente fala e insiste muito isso no exército de São Miguel, que a gente não pode parar diante do nosso medo, mas a gente tem que ter coragem e saber que o anjo está do nosso lado para a gente enfrentar todos os nossos medos. Como aconteceu com Tobias, que foi salvo por São Rafael, como aconteceu com a Márcia, que foi salva pelo seu anjo da guarda e pelos anjos, vocês também, quando crescerem nessa intimidade com o anjo, vão perceber coisas extraordinárias acontecendo em nosso meio. A gente falou desses dois casos relacionados à história de Tobias, mas tem ainda um terceiro caso que eu queria partilhar com vocês. Tobias chegou à casa de Raguel e lá naquela casa ele viu Sara, a quem ele queria se desposar, só que naquela hora ele ficou sabendo que Sara já tinha sido desposada várias vezes e na hora da noite de núpcias, o demônio Asmodeu matava os maridos de Sara. Mas São Rafael, o anjo da guarda de Tobias, disse para ele ficar tranquilo, que ele iria protegê-lo dos ataques do mal. São Rafael foi o protetor, e a gente sabe do final da história do livro de Tobias, ele foi lá, e ele junto com Sara, antes de se unirem como esposo, marido e mulher, eles rezaram, e fizeram aquilo que o anjo tinha ensinado para eles rezar, e eles pediram a Deus, e aquele demônio foi acorrentado pelo anjo da guarda, porque não tenham dúvida que a gente sabe da existência do mal, a gente sabe da existência do maligno, a gente sabe que existem servos do inimigo de Deus que atentam contra nós, mas a gente sabe que um só anjo da guarda, dizem os padres da igreja, um só anjo da guarda é muito mais forte do que os demônios, porque ele combate com a força da graça de Deus ao lado dele. São Rafael, ele protegeu Tobias. Está lá no livro de Tobias, e ele protegeu Sara daquele demônio, e aquele demônio Asmodeu foi acorrentado e não fez nada contra eles. Mas essa proteção também acontece conosco. Eu preciso dizer isso para vocês. Nós vivemos
numa realidade de combate espiritual. Amanhã nós vamos pregar mais sobre isso. Mas já agora é importante saber que o inimigo existe e que o inimigo quer nos afastar da vontade de Deus, que o inimigo quer nos afastar dos planos de Deus e que o inimigo tem os seus seguidores. Como nós amamos a Deus e buscamos servir a Deus, o inimigo tem também os seus seguidores. E eu queria partilhar com você algo que aconteceu recentemente, há poucas semanas atrás comigo, numa missão que eu estava realizando, algo que me impressionou tremendamente e que eu percebi como os anjos vêm em socorro de cada um de nós. Como eu disse, todas as vezes que a gente sai de casa, a gente reza ao anjo da guarda. Nós, os religiosos do Instituto Hesed, os nossos leigos do Instituto, e a gente ensina isso para os membros do Exército de São Miguel, que sempre quando forem sair de casa, rezem, peçam a proteção dos anjos, rezem a oração, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Eu estava em missão, fui acompanhar um grupo de pessoas do Exército de São Miguel que foi peregrinar conosco lá na Itália, e a gente estava junto, eu acompanhei eles nesse momento de peregrinação, e depois eu ainda iria passar alguns dias lá numa outra missão. O grupo foi retornar para o Brasil, e eu estava lá ainda por mais um dia em Roma, ia passar esse dia lá, ia pegar um avião no final da tarde para seguir o meu caminho lá. Irmãos, olha o que aconteceu. Eu estava andando numa das ruas de Roma, para quem conhece Roma, na Via del Corso, que é uma via super movimentada lá no centro de Roma. Estava andando eu e mais um irmão ao meu lado. Estávamos andando e de repente, eu andando no caminho, eu vi um homem todo de preto, com uma barba, uns cabelos despenteados assim. E eu não sei se vocês já sentiram isso. Esse homem olhou para mim com um olhar de profundo ódio. Quando a gente experimenta o ódio de uma pessoa, eu experimentei o ódio naquele olhar daquele homem. Eu estava andando, e aí esse homem estava assim na minha frente, eu estava andando no caminho, e eu falei com o irmão, tem ataque espiritual, vamos mais rápido comigo. E ele estava assim no meio de algumas pessoas, aqui as pessoas, e eu vim aqui para a beiradinha da calçada, e fui andando mais rápido. E eu fui andando mais rápido e vi que ele começou a se movimentar. E eu fui andando mais rápido, falei, vamos, irmão. E o homem veio correndo atrás de mim. E ele estava, enquanto eu vi ele de longe, ele começou a falar algumas palavras. Eu prestei atenção no que ele estava falando em voz alta, não era italiano, não sabia qual língua era, mas eu entendi que eram palavras de maldição contra mim. Eu na hora renunciei e fui andando mais rápido, mas ele veio atrás de mim, correndo, e me deu um tapa muito forte aqui no pescoço, no ouvido. Eu fiz assim, olhei para trás, ele continuou lançando maldições, e eu falei, irmão, vamos mais rápido. E a gente seguiu o caminho. Pedi a proteção do meu anjo da guarda e continuei o meu caminho. Irmãos, eu tinha que imprimir o cartão de embarque, porque era uma empresa que eu tinha que levar o cartão de embarque impresso, senão eu não embarcava. Eu demorei 1h30 para imprimir esse cartão de embarque lá na casa do meu irmão que me hospedava lá. E eu falei, João, mas o que aconteceu aqui? Não tem a sua impressora? Ele falava assim, irmão, eu imprimo todo dia as coisas aqui, não tem problema nenhum na impressora. A gente não conseguia imprimir. E eu lembrava, está acontecendo um ataque espiritual aqui, e já pedi o socorro do meu anjo da guarda. Pedi o socorro do meu anjo da guarda, depois de 1h30, conseguimos imprimir aquele cartão, tudo caminhou tranquilo, mas a história não parou aí. Eu cheguei até o aeroporto, cheguei a tempo, só que naquela hora eu acabei me esquecendo e despachei junto da mala um cartão de crédito que uma irmã tinha me emprestado para alguma necessidade da viagem e uma importância em dinheiro que era para eu usar naquela viagem. E a gente sabe que não pode despachar nem cartão de crédito, nem dinheiro, e pior, eu me lembrei que Roma é o lugar onde mais malas são assaltadas do mundo inteiro. E naquela hora eu já tinha despachado a mala e eu me lembrei já depois do controle de segurança. E eu falei com a senhora, minha senhora, eu preciso pegar a mala lá, eu preciso abrir a mala. Ela falou, não tem mais jeito.
O anjo da guarda me ajuda. Eu tentei com ela, não consegui. Ela falou aí eu fui de novo com ela. Ela me levou para o chefe da segurança. Ele disse: olha, vamos tentar lá na companhia aérea. Chegamos lá na companhia aérea. Falei com a senhora: olha, eu preciso pegar a mala que eu despachei, porque eu não posso deixar o que eu quis lá. Eu preciso trazer de volta. E a mulher disse: me perdoe, mas eu estou de greve. Meu Deus do céu, como é que pode? Não tem jeito. E eu rezando ao anjo da guarda e me lembrando do ataque espiritual, mas eu me lembrei da passagem do Salmo que diz: o anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. E continuei rezando, pedindo socorro de Deus, pedindo socorro dos anjos, e o guarda disse: vem comigo, eu te acompanho. O chefe dos guardas foi lá, abriu uma porta, abriu outra porta, era credencial, a porta abrindo, e ele chegou lá e a mala estava lá, e eu consegui pegar o dinheiro para a glória de Deus e o cartão, e voltei, mas ainda não acabou. Meu Deus do céu, que dia atribulado foi esse? Ataque espiritual daquele homem que com certeza era um satanista, e ele teve ódio de mim, porque eu sou um daqueles, junto com muitos outros no nosso instituto, que evangeliza, que leva o evangelho a muitas pessoas, e naquela hora eu estava com o cartão de embarque e o passaporte na minha mão. Cheguei na minha hora de apresentar, mostrei o passaporte e o cartão de embarque. Mão no bolso, mão no outro, olhei para o irmão, ele... nada. Meu Deus, onde está o cartão de embarque? Eu olhei em volta, se eu via o cartão de embarque no chão, nada. Olhei para um lado, olhei para o outro, não conseguia ver nada. Anjo da guarda, me ajuda. Eu preciso da sua ajuda, porque sem esse cartão de embarque eu não vou conseguir embarcar, e eu tenho que embarcar para continuar a minha missão. Tinha duas irmãs que iam viajar de outro lugar para se encontrar comigo. Elas não falavam nenhuma outra língua que pudesse ajudá-las naquele país, e precisava que eu estivesse naquele voo, naquela hora, para me encontrar com elas. Rezei ao anjo da guarda. E, irmãos, fora de brincadeira, faltando 3 pessoas para embarcar, e o voo estava atrasado. Faltando 3 pessoas para embarcar, passou uma senhora e veio andando, pegou o papel, entregou para mim e continuou seguindo o caminho. Eu olhei para ela, eu ia agradecê-la, quando eu vi, ela já tinha seguido o caminho e eu não vi, mas eu sei que Deus envia anjos em forma de pessoa para nos ajudar, mesmo quando a gente recebe algum ataque espiritual. Dá glória a Deus e agradece o que o Senhor tem feito na nossa vida. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. Você entende que o anjo te protege mesmo nos teus esquecimentos, nos teus infortúnios? Que o anjo te protege mesmo quando você está passando por alguma situação que no seu caminho não tem mais saída, e você precisa desse socorro de Deus, você precisa desse auxílio de Deus, e o anjo inclusive te protege dos ataques de Satanás. E essa intimidade com o anjo é uma intimidade que nós vamos pedir, e vamos pedir com grande graça que vocês já comecem a ter a partir de agora. E a gente está preparando na Quaresma de São Miguel. Amanhã eu vou explicar mais para vocês o que é a Quaresma de São Miguel. Mas já hoje eu explico. Na Quaresma de São Miguel, que começa no dia 15 de agosto, no Rosário da Madrugada que nós rezamos diariamente, nós vamos preparar cada pessoa para viver uma aliança com o anjo da guarda. Eu fiz essa aliança há muitos anos atrás, e o meu anjo da guarda tem me valido a cada vez, porque eu sou esquecido, eu sou atrapalhado, e eu sou alvo do inimigo por ser um missionário, por ser alguém que prega a palavra de Deus. Mas o Senhor não tem esquecido de enviar o anjo da guarda. Então cada um de nós que vai rezar essa Quaresma de São Miguel vai aprender no Santo Rosário como ter essa intimidade, como saber beber das graças que é ter um anjo da guarda ao nosso lado, beber das graças que é ter um anjo da guarda que nos protege do mal. E antes da gente encerrar essa pregação, eu queria ler um trecho do Diário de Santa Faustina. Um trecho do Diário de Santa Faustina, porque Santa Faustina também foi muito odiada pelo inimigo.
Ela foi muito odiada como aqueles que buscam a Deus. E muitas vezes a gente acha que porque a gente busca a Deus, o inimigo não vai se meter conosco. Deixa eu dizer uma coisa que é uma verdade de fé. O inimigo não se importa com quem não busca a Deus, porque quem não busca a Deus já está do lado dele. O inimigo não se importa com quem vive no pecado, porque quem vive no pecado já está fazendo a vontade do inimigo, mas o inimigo se importa com você que busca a Deus a cada dia. Com você e você que busca a Deus, que busca rezar, que cai no pecado e busca a confissão, que busca rezar o rosário, que busca levar a fé para as outras pessoas. É com você que o inimigo vai se preocupar. Mas não se esqueçam, porque o Senhor deu uma ordem aos seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. Êxodo 23:20, enviarei um anjo à tua frente para proteger-te dos teus caminhos. Então um anjo nos protege. E olha o que o anjo disse para Santa Faustina. Vendo, aqui ainda, ela escreve no seu diário, vendo o terrível, está no número 419, depois se quiserem conferir no diário, vendo o seu terrível ódio, que é dos inimigos, dos demônios, para comigo, eu pedi a ajuda do meu anjo da guarda, e imediatamente surgiu diante de mim a clara e luminosa figura do anjo da guarda que me disse: não tenhas medo, esposa do meu Senhor. Esses espíritos não te poderão fazer mal sem a permissão dele. E imediatamente desapareceram os espíritos malignos e o fiel anjo da guarda me acompanhou de maneira visível até a casa. O seu olhar era modesto e tranquilo, e de sua fronte brotava um raio de fogo. E eu queria que a gente encerrasse essa pregação para a gente já rezar com isso. Uma frase do grande exorcista de Roma, o padre Gabriele Amorti, que diz assim: eu estou envolto no manto de Maria, que podes fazer contra mim? É uma frase para nós dizermos quando a gente está sentindo um ataque espiritual do inimigo. Eu estou envolto no manto de Maria, que podes fazer contra mim? Tenho ao meu lado o arcanjo São Miguel, tenta lutar contra ele. Tenho ao meu anjo da guarda, que vela para que eu não seja tocado. Tu não podes fazer nada. Essa é uma frase que nós usamos muitas vezes no exército de São Miguel. Eu convido a gente para rezar e ficar de pé agora, porque nós vamos pedir uma intimidade mais forte com o nosso anjo da guarda, nós vamos pedir uma grande graça de união com ele, e vamos começar rezando. Rezamos essa frase, eu rezo e vocês rezam junto comigo. Estou envolto no manto de Maria. Estou envolto no manto de Maria. Que podes fazer contra mim? Que podes fazer contra mim? Tenho ao meu lado o arcanjo São Miguel. Tenho ao meu lado o arcanjo São Miguel. Tenta lutar contra ele. Tenta lutar contra ele. Tenho o meu anjo da guarda. Tenho o meu anjo da guarda. Que vela para que eu não seja tocado. Que vela para que eu não seja tocado. Tu não podes fazer nada. Tu não podes fazer nada. Eu queria que a gente rezasse com essa nossa canção da nossa irmã Maria Joana. Uma canção muito especial, que foi composta num momento de profunda preocupação, mas ao mesmo tempo de profunda confiança. Um momento de preocupação, mas de profunda confiança. E eu queria pedir para nossa irmã Maria Joana para partilhar como foi esse momento e o que aconteceu quando essa oração brotou do coração dela, quando essa oração brotou, e essa oração deve brotar do nosso coração hoje, saber que o Senhor nos mantém na sua mão, porque o Senhor deu uma ordem aos seus anjos, para em todos os caminhos te guardarem, e o Senhor quer te guardar, quer te proteger, quer guardar você na mão dEle. No ano passado, durante a quaresma da igreja, eu comecei a sentir que minhas forças estavam diminuindo, mas eu achava que era somente do cansaço de acordar da madrugada, dormir menos. Mas, num certo dia, eu vomitei muito, passei muito mal, tive que ir às pressas para o hospital, porque estava quase desmaiando. E quando cheguei lá, eu estava com infecção gravíssima mesmo, e eu não tinha indício do que era, e os médicos ficaram muito preocupados porque não sabiam nem mesmo por onde tratar.
tal era o grau da infecção e aparentemente eu estava normal, só com um cansaço. Então, imediatamente eu precisei ser internada às pressas. E durante o dia, os médicos e amigos médicos que iam dizendo: irmã, está grave o seu estado, irmã, está grave o seu estado, irmã, precisamos fazer algo, está muito grave o seu estado. E só que até então eu estava tranquila rezando, mas de um certo modo veio começando a querer se instalar no meu coração um pavor. Um pavor do que poderia acontecer. Será que já seria a hora? Mas eu não estava tão bem, ao meu ver. Mas então os médicos continuaram a bateria de exames. E à medida em que ia passando, e a preocupação dos médicos aumentando, e eu de maca no hospital, dentro do hospital, para lá e para cá, e aquela real sensação de morte se apresentando. Eu recordo que quando eu cheguei no quarto, né, da internação, a TV estava ligada, estava passando um filme que eu não conheço, mas o filme dizia assim: eu sou a morte, e eu cheguei, e eu vou te levar, não adianta correr. Então foi um pouco apavorante, e nessa hora eu comecei a rezar: não temerei nenhum mal, minha vida está onde sempre esteve, em tuas mãos. Não temerei nenhum mal, minha vida está onde sempre esteve, em tuas mãos. E essa era a única oração que eu conseguia fazer, né? Depois de horas, né, de investigação e de abatimento, né, que daí eu fui sentindo mesmo um abatimento. Com esta oração, que eu passei 2 dias praticamente rezando ela inteira, recebi a alta, fiz o tratamento em casa, mesmo em estado mais delicado, graças a Deus. Haviam médicos e enfermeiros que fazem parte dos leigos do nosso instituto, e eles assumiram essa responsabilidade de me tratar no mosteiro. E eu fui melhorando com a oração de todo o exército de São Miguel. E depois esta oração, ela se tornou canção, né? Ao chegar em casa, enquanto eu continuei a repetir, começou a brotar a oração. Então, de fato, esta oração surgiu a partir de um momento de grande aflição, mas também de confiança, que o amor e o cuidado de Deus não haviam me abandonado, que a minha vida continuava onde sempre esteve, nas mãos de Deus. Deus não esqueceu de mim, Deus não me desamparou nesta hora, e fiquei renovando esta oração: nada é maior, nada é melhor. Não temerei, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Então, vamos rezar juntos esta oração, que se tornou oração de tantos. Esta oração brotada também pela intercessão de tantos. E vamos rezar que hoje, né, Deus venha nos libertar de todos os temores concretos, temores que batem à nossa porta. Aquela infecção bacteriana gravíssima era verdadeira, tenho todos os exames. Eu não sabia o que me infeccionava, mas eu tinha certeza daquilo que me inflamava o meu coração a continuar, inflamava o meu coração a amar, inflamava meu coração a confiar. Então vamos juntos rezar. Não sei qual a situação em que você se encontra, mas esse grito, essa oração, este clamor de confiança sai hoje do teu coração. Pode ser entre lágrimas, pode ser na mais profunda fé, mas deixa este grito na fé subir até o coração de Deus, inflamar também o teu coração, te dar o sustento que às vezes o teu corpo pode não ter, mas o teu coração sim. Nada é maior, nada é melhor do que estar em tuas mãos.
nada é maior, nada é melhor do que permanecer em ti. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, não temerei, não temerei nenhum mal. Comigo estás, não temerei nenhum mal. Comigo estás, minha vida está onde sempre esteve, em tuas mãos. Sois meu amparo, meu refúgio e proteção. Minha vida está onde sempre esteve, em tuas mãos. Sois meu amparo, meu refúgio e proteção. Não temerei nenhum mal, não. Minha vida não saiu do teu controle. Minha vida está em tuas mãos, Jesus. Agora mais do que nunca, em meio à prova, em meio à dor, em meio a lágrimas, em meio a dúvidas, eu proclamo: não temerei, não temerei, não temerei, não temerei nenhum mal. Comigo estás, não temerei nenhum mal. Comigo estás, minha vida está onde sempre esteve, em tuas mãos. Sois meu amparo, meu refúgio e proteção. Minha vida está, minha vida está onde sempre esteve, em tuas mãos. Sois meu amparo, meu refúgio e proteção. e o Senhor vai falando forte. Ainda que você ande por este vale da sombra da morte, ainda que a situação da tua família esteja perdida, nesses dias que estou aqui, desde o dia de ontem até hoje, já ouvi algumas pessoas dizendo: a minha irmã está perdida, o meu filho está perdido. Deixa eu dizer para vocês, houve um homem no Santo Evangelho, está no Evangelho de São Lucas, que ele pediu ao pai, ele pediu metade da herança e ele foi embora e gastou a sua herança inteira nos mais terríveis pecados. E pedir a herança é pedir a morte, porque só se recebe a herança quando alguém morre. Ele pediu a morte do pai, pegou o dinheiro do pai, porque ele não queria mais saber do pai, ele queria era o dinheiro. E naquela hora ele se perdeu e ele estava distante. Talvez vocês dissessem para a vida desse homem: ele está perdido, ela está perdida. Talvez você esteja dizendo: minha irmã está perdida, meu filho está perdido. Ou talvez você esteja dizendo: sou eu que estou perdido. Lá no Evangelho, o Senhor diz que ele estava perdido e foi encontrado. Hoje o Senhor está te encontrando. Hoje o Senhor está encontrando esse teu filho que parecia perdido, mas não está. Para Deus não existe caso perdido. Essa filha não está perdida. Essa sua irmã, esse seu irmão, esse seu esposo não está perdido. Não, eles não estão perdidos, porque o Senhor quer encontrá-los para fazer vida nova. O Senhor está te encontrando agora, nesta tarde de sábado, para te dar uma vida plena da graça de Deus. O Senhor está te encontrando para te fazer um encontro pessoal com Ele, porque Ele é misericórdia, e a misericórdia olha para o coração que estava perdido e foi encontrado. Assim disse o pai: aquele filho mais velho, esse teu irmão,
estava perdido e foi encontrado. Esse teu irmão, essa tua filha, esse teu filho, você vai dizer: esse meu filho estava perdido e foi restaurado. Esse meu esposo estava perdido e encontrou a misericórdia de Deus. Esse meu coração estava perdido e agora está cheio da graça de Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, você vai cantar isso com a irmã mais uma vez. Ainda que eu vá, eu vou confiar, porque eu sei que Ele está comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, canta isso. Não temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Não os seus braços, não temerei nenhum mal. Comigo estás. Não temerei nenhum mal. Comigo estás. Minha vida está onde sempre esteve, em tuas Sois mãos. meu amparo. Sois meu amparo, meu refúgio e proteção. Minha vida está. Minha vida está onde sempre esteve,